com esse processo? A gente mesmo, né, se frustra ou não se frustra com esse processo? De contemplar isso que a gente viu de manhã, né? Então isso é a água que fica sobre o lodo, né? Aí tu pensa, bom, diante de um panorama desses, né? Não tem mais nada para fazer, né? Para por aqui. Senta e chora. Senta e chora. Já pensou? Então podia parar por aqui, né? Agora que começa a coisa, né? Não começou ainda, na verdade. Por quê? Porque aí que acontece assim, aí surgem os bodhisattvas, surge o Guru Rinpoche. Ele, quando olha para isso, surge uma coisa muito mágica. Porque o que pode acontecer assim, ou a pessoa, quando ela olha para isso, o que brota nela? Uma sensação de querer mais samsara ou uma sensação de querer pular fora disso? Então, esse movimento interno é que vai fazer surgir o talo da flor de lótus, que é o terceiro ponto, é o talo. Nesse ponto tem uma questão que eu acho assim, muito importante da gente olhar, que o próprio Guru Rinpoche falava, e ele chama isso do cansaço do samsara. Eu acho essa expressão muito boa, o cansaço do samsara. O que é isso, né? Por exemplo, a gente pode usar uma abordagem discursiva e eu explicar para vocês por A mais B que o samsara não adianta, não vai levar vocês a lugar nenhum. Só que enquanto a pessoa não tiver uma sensação brotando de dentro dela disso, não adianta nada. Só palavras jogadas ao vento. Aí Guru Rinpoche ele enfatiza essa experiência do cansaço do samsara, das pessoas olharem para isso, né? Então isso, eu já vi vários exemplos disso. Eu tenho uma amiga que ela foi fumante por uns 20 anos. Aí um dia ela decidiu, não vou mais fumar. Ela aguentou um mês. Aí recaiu, voltou a fumar. Aí passou um tempo, disse, não vou mais. Aí ela passou 2 meses. Aí teve recaída. Ela passou não sei quantos anos assim, indo e vindo. Aí até que teve uma vez que ela conseguiu dizer, não, agora eu não vou mais fumar. Aí passou um tempo. Aí teve um dia que deu uma vontade nela, assim, que ela comprou uma carteira de cigarro, foi pegar um cigarro e disse, não vou acender. Ela guardou dentro da bolsa a carteira de cigarro. E foi. Aí volta e meia aquela vontade vinha, ela abria a bolsa, olhava para a carteira, e seguia. E ficou um tempão assim. Até que teve uma vez, ela ficou um ano, mais um ano, com essa carteira dentro da bolsa. Aí um dia, uma amiga dela estava com vontade de fumar e disse, olha, me dá esse teu cigarro velho que tem na bolsa e deixa eu fumar. Ela pegou, abriu aquilo, assim, tá tudo mofado, não servia mais para nada. Aí ela deu uma super gargalhada, assim, né, da situação dela carregar aquilo na bolsa. Ela passou. Ela cansou. Ela teve esse processo lento, longo, mas ela cansou. O que significa isso? Ela não foi mais pega. Aí ela conta do pai dela, que o pai dela era fumante também. Aí foi no médico. Aí fez uns exames do pulmão e disse, olha, ou tu para de fumar ou tu tem 6 meses, tu escolhe. E assim. Aí ele parou. Então tá, eu vou parar. Mas ele não parou por um cansaço, ele parou porque senão ele morria. O que aconteceu? Aí ele começou a ficar um pouco paranoico com isso, porque em primeiro lugar ninguém podia fumar perto dele, muito menos na casa dele. Por quê? Porque senão aquilo criava uma coisa, eu podia ter alguma recaída se eu visse aquilo de novo, então melhor não chegar perto. E a gente pode ficar com essa sensação, né? Que a gente tem regiões que a gente não quer e que a gente faz tudo para não acontecer, porque a gente sabe que se aquilo vier, eu engato. Então isso ele vai chamar do cansaço de samsara. Isso é muito importante, porque a gente vai chegar à medida que a gente vai se permitindo entrar nas situações e olhando para elas no meio delas, a gente vai se cansando. A gente vai ver que a gente não vai conseguir nada definitivo ali dentro. Esse é o cansaço. O que o cansaço nos oferece? Ele nos oferece a possibilidade da gente, mais adiante, quando entrar em contato com essas coisas, a pessoa diz, não, mas não quero mais. Não. Só que isso é uma coisa tranquila. Não tem uma rejeição, não tem uma coisa assim que eu estudei, que agora eu entendi. Não, aquilo é natural para a pessoa. Então isso é importante.
porque isso não vai nos causar uma incoerência interna, uma rejeição interna. Né? Então o Guru Rinpoche enfatiza isso, né, do cansaço do samsara. O cansaço no samsara vai fazer surgir o talo. Agora esse talo, a pessoa pode fazer o talo surgir por ela mesma, tipo assim, eu não quero mais isso, ou ela pode fazer o talo surgir pelo caminho Mahayana, que é mais interessante. Ou seja, ela entende que todo mundo está submetido a isso. Aí surge o talo, que é o terceiro ponto. O talo é essa intenção de fazer alguma outra coisa do que simplesmente seguir aquela causalidade. Aí surge o talo. O talo é o terceiro ponto. Aí tem o quarto. O quarto é a flor de lótus. Tem o talo e tem a flor. A flor é assim. Ok, eu tive a intenção de fazer alguma outra coisa. Então eu encontrei alguma pessoa, encontrei alguma situação e brotou essa vontade de fazer alguma outra coisa. Aí eu vou fazer o quê? Então o talo, a flor são os meios hábeis. O que eu tenho para oferecer? Ou a pessoa só tem a boa vontade, não tem mais nada. Né? Então a gente vai ver que tem momentos, tem situações que a gente só tem a pessoa tem vontade de fazer. Na hora, ela não tem nenhum recurso. Ela bota a mão assim, não sabe o que fazer, né? Então a gente vai ter que desenvolver essa habilidade dos meios hábeis. A gente vai ter que ter essa vontade de fazer diferente, ou seja, no meio da situação confusa, brotar essa motivação de pular para fora, mas junto disso a gente ter alguma coisa para oferecer para a pessoa. Eu lembro lá na mata, por exemplo, uma vez eu estava dentro do templo meditando, aí a porta estava aberta. E todas as janelas têm telas assim que são pregadas, né? Não tem como passar. Então a única entrada é a porta. No templo assim, né? Tu consegue entrar. E entrou um beija-flor. 2, no caso, né? 2. Aí eu me desesperei, né? Digo, como é que eles vão sair agora? Aí eu fiquei pensando, pronto, agora. Aí parei, levantei, fui lá e desliguei as luzes. Pensei, bom, então aí tinha o ventilador de teto, né? E ele sempre correndo, batendo para cima. Eu disse, não, então eu vou ligar o ventilador, vai que eles se assustem e saiam, né? Não. Não funcionou. Tá? Machucar, né? Não deu certo, eu desliguei. Aí eu pensei, não, eu vou pegar um bambu e vou ficar incomodando eles, né? Para ver se eles saem. Não deu. Digo, bom, e agora, né? Tá acabando, meus meios lápis estão acabando, né? Aí eu comecei a fazer barulho, assim, né? Não deu. Não tinha mais o que fazer. Aí eu sentei e fiquei meditando ali, né? Fiquei, bom, e aí, galera, vamos... E aí, vamos lá. Aí abri bem a porta, tentei espantar eles assim, né? Fazer de tudo que era. Não deu. Aí escancarei a porta e fiquei do lado de fora, para não assustar eles, porque eles já estavam saco cheio comigo, né? Aí fiquei do lado de fora. Aí fui de noite e nada, aí eles lá em cima, no teto. Aí fui dormir, né? Outro dia de manhã fui lá. Aí os dois estavam no chão já. Eles estavam vivos, mas estavam... Aí peguei um copinho com água e com açúcar, né? Dei pra eles. Aí eles deram uma melhoradinha. Aí eu peguei os dois na mão, assim, peguei uma gaiolinha, botei eles dentro. Fiquei lá. Aí um morreu. E o outro se restabeleceu. E o outro depois eu abri, soltei e foi embora. Mas é isso, às vezes a gente vê a situação, quer fazer, e na hora H te tranca, né? Isso é super comum. Às vezes é uma questão de habilidade, assim, que a pessoa reza na hora para o Guru Rinpoche aparece. Então na linhagem Nyingma eles têm essa coisa assim de rezar para Guru Rinpoche, para pedir ajuda. Do que fazer. E resolve.
Uma vez eu tive uma ideia que nem eu sei como é que aquilo apareceu, mas é porque eu rezei para Guru Rinpoche, né? Eu fui num presídio uma vez, dar uma palestra de meditação. Tinha uns 90 presidiados. Aí eu tinha que falar sobre meditação. Aí eu cheguei lá, eles tudo me olhando. Gente, vai com idade. Aí eu pensei, e agora, né? Aí comecei a rezar para Guru Rinpoche. Eu digo, olha, nós vamos fazer uns minutinhos de silêncio aí. Aí eu fiquei quieto assim, rezando para Guru Rinpoche. Por favor, me dá uma ideia. Né? Não, mentira dele. Mentira dessa. O que eu falo? Aí eu tive uma ideia. Eu comecei a conversar com eles. Né? Eu disse assim, olha, eu queria dizer para vocês que eu já fiquei preso por um tempo, né? E nesse período que eu estava assim, recolhido, eu também não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer aquele outro. É mesmo? Como é que era? Onde é que era? Eu disse, não, eu fiz um retiro. Como é que era? Eu digo, não, eu estava num lugar fechado, que eu não podia sair, eu não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro. E eu tinha que obedecer horário, eu tinha que não sei o que. Mas eu não tinha vontade de ir embora. Aí ele disse, tive. E aí como é que tu fazia? Eu digo, eu fazia assim. Aí ele perguntou, tu não tinha saudade das pessoas do lado de fora? Eu disse, tive. E aí como é que tu fazia? Eu digo, eu fazia assim. E tu não tinha vontade de pegar, tu estava sozinho ou com mais gente? Eu digo, não, tinha mais gente. Tu não tinha vontade de pular no pescoço deles às vezes e fazer assim? Eu disse, tive. E aí como é que tu fazia? Eu digo, eu fazia assim. Aí eles começaram, cada um perguntava uma coisa, né? Eu achei genial. Mas não foi assim uma coisa que brotou de uma inteligência, aquilo a pessoa reza e fica esperando, né? Aparece. Então funciona. Funciona. Mas isso são os meios hábeis. Os meios hábeis, eles não estão escritos num livro sobre o que fazer numa hora dessas, né? A gente vai encontrando pessoas, a gente vai vendo, a gente não sabe, a gente sabe, a gente vai guardando meios hábeis, a gente vai desenvolvendo isso, né? Mas é basicamente isso. Meios hábeis, a gente vai precisar. Eu lembro de um caso que aconteceu na Sangha uma vez, né? Lá na Conta, é muito engraçado. Era um casal da Sangha e a mulher se separou para ficar com outro, que também era da Sangha. Pense, né, pessoal? Isso acontece assim também, na É novidade. Eu achei que aqui a pessoa era mais tranquila. Pois é, né? Aí teve essa história, né? E aí o que aconteceu? Aí aquilo não ficou bem, né? Não ficou bem. Nunca sai bem. Não, mas essa história tu vai te surpreender. Viu? Aí o que aconteceu? Foi que aquilo não estava bem. Assim. Aí o cara que tinha sido deixado não estava bem, né? Porque ele era amigo do outro, né? Tinha mais essa. Ele era amigo do outro. Aí ele não sabia o que fazer. Aí um dia ele teve uma ideia. Ele comprou uma arma. Que é uma ideia muito usada nesses casos. É o meio hábil. É meio hábil, né? Ele comprou uma arma. É prático. Não tem erro, é tu fica louco. Aí ele comprou uma arma. Seleciona. Ele comprou uma arma e a mulher já estava morando com ele, na casa dele, né? Ele comprou a arma e foi lá, no dia de noite. Aí foi lá, com a arma, né? Tocou a campanha e ficou esperando. Aí o cara veio lá, abriu a porta e viu aquilo, né? Aí ele pegou e pá! Só que a arma era de água. Deu um banho no cara. Aí os dois deram uma risada assim, conversaram um pouco, resolveram, pronto. Vai ser muito interessante, né? Porque ele matou. Ele mandou um tiro de água no outro, né? Funciona isso da paisagem, da pensamento. É válido o matar ou não? Ele deu uma risada depois, né? Ele liberou daquilo. Liberou. Aquilo. Nossa, que ótimo. Ele soltou. Mas Nem ele, de ele borracha, tinha que né? matar de Foi bem algum lá. jeito. Ele deu uma risada do jeito de matar aquilo, né?
Então isso é um meio hábil que surgiu na mente dele, né? Então tu tá com um problemão desse, como é que tu faz pra... Aí ele pensa, não, mas eu quero resolver isso, eu não quero seguir o método tradicional das páginas policiais, né? Aí ele encontrou um meio hábil. Então isso é a flor. Agora, a flor é o quarto, né? Aí tem o quinto, que é o Buda sobre a flor. Buda sobre a flor, ele é assim, a gente... Pode ser que a gente tenha os meios hábeis, a gente até tem uma ideia do que fazer em uma situação determinada. O Buda sobre a flor é assim, mas a gente vai fazer aquilo mesmo? Ou aquilo é uma ideia que a gente tem, que a gente conta para os outros que podia ser feito, ou que a gente faz aquilo eventualmente no final de semana, no feriado, alguma coisa assim, mas a gente tem a nossa vida muito estruturada e aquilo não chega a invadir, né? Então, o sentar sobre a flor é a pessoa pegar aquilo e aquilo ser de fato o que ela quer fazer, né? Aquilo ser de fato um referencial para ela, né? Então, diante das situações de samsara, a pessoa ela escolhe não responder mais daquele jeito, ela tem ideia sobre o que fazer, o que oferecer, e ela tem a coragem necessária para fazer aquilo. Ela tem essa determinação em fazer aquilo acontecer. Então aquilo deixa de ser uma coisa colateral da vida dela, apenas uma ideia interessante que ela tem sobre as coisas, mas ela faz aquilo mesmo, né? Isso é o Buda sobre a flor. Ele senta sobre esse meio hábil. Ele faz aquilo acontecer. No caso do Buda, o que foi o meio hábil que o Buda inventou? O meio hábil que o Buda inventou foi o budismo. Que não havia, né? Então ele tinha uma compreensão completa da natureza da realidade, da natureza livre dos seres. Mas ele precisava de algum meio hábil para falar com as pessoas. Aí ele começou a inventar o budismo. Mas o que é interessante é que o Buda não inventou o budismo. Se vocês forem ver esse texto tradicional, que é o Buda Dharma, ele é muito interessante por isso. Porque ele mostra que o Buda, ao atingir a iluminação e ele se levanta, ele não vai assim dar ensinamento, ele está caminhando nos lugares. Aí ele encontra uma pessoa que não tá bem. Aí ele sempre pergunta, e o que houve? Aí a pessoa conta para ele. Aí ele diz, não, quem sabe você olha assim, você olha assado. Aí a pessoa diz, não, mas se eu fizer isso, não vai adiantar de nada. Aí o Buda começa a conversar com a pessoa. Aí a pessoa lá pelas tantas diz, ah, mas é verdade, não tinha pensado nisso. Mas ele não começou formatando um sistema de ensinamento no qual ele vai chamar de budismo. Ele começa conversando com as pessoas. Mais adiante, aquilo começa a ser compilado e ganha a forma de budismo, mas ele não inventou, disse, agora eu vou criar o budismo. Ele não fez isso. Ele começou ajudando as pessoas, né, de maneira muito prática. Agora, isso que ele foi dizendo, a maneira como ele foi fazendo, foi sendo compilado, foi sendo guardado pelas pessoas e foi ganhando esse corpo que a gente hoje conhece, né? Muito material do Lama também é assim, né? O material do Lama também é assim. É. Tenho lido algumas coisas dele e é sempre assim, alguém que gravou, depois transcreveu, alguns livros dele também são totalmente depois, compilação de palestra. O que acontece, depois o pessoal entrega aquilo de volta para ele, ele arruma aquilo e aquilo ganha uma cara, então, de... Vou sentar, vou escrever um livro e vou fazer uma obra para todo mundo ler. Não começa assim. Pode até começar, mas o ponto não é esse, né? O ponto é que aquilo surge como meio hábil, né? Para ajudar vocês. Esse é o quinto, né? Aí tem o sexto, que é a radiância. Que se vocês olharem ao redor de Guru Rinpoche tem um arco-íris. O arco-íris ele representa a radiância. A radiância, assim, a pessoa ela é sustentada de energia ao fazer isso. É uma coisa maravilhosa. Ela, em vez dela colher uma energia de raiva por ter agido dentro da confusão da causalidade, ou de colher uma energia e um resultado de inveja por estar preso a alguma coisa, ela tem um movimento positivo e ela vai colher uma natural sustentação de energia, ela vai ser sustentada por aquilo. Então isso é muito interessante. A gente é sustentado, é leve, escura depressão, escura tudo. Porque a pessoa quando está com depressão, ela está carente de energia, né? Ela não tem nada
que ela consiga manobrar, que vai oferecer energia para ela. Porque a gente tem a sensação que a energia vem das coisas, né? Que a energia vem da roupa nova que está na vitrine. Que a energia vem daquilo que está vendo não sei aonde. Que a energia vem daquela pessoa. Que a energia vem do fato de eu entrar num site, ou de ouvir uma música, aí vem a energia. A gente tem essa sensação que a energia vem das coisas, né? A pessoa quando está com depressão, nada brota energia nela. Ela pode ter aquelas coisas todas e a energia não brota nela. Aqui a energia brota e a pessoa não perde aquilo. Porque vocês pensem, se a nossa energia está na dependência de alguma coisa externa, se aquela coisa racha, quebra, ela se vai, ela fica sem energia, né? Agora, tu tem uma energia que surge por um movimento autônomo, como esse, né? Não se perde. A permanência não toca ali dentro. Então isso é a radiância. No sentido até material, a gente olha a própria sustentação dos mestres, financeira no caso, vem disso. Por quê? Porque eles vão e eles oferecem alguma coisa que vai beneficiar as pessoas. E há como que uma natural sustentação, porque acaba que as pessoas acham interessante ter alguém que consiga destrancar coisas na vida delas, ter alguém que tenha uma visão, que consiga dar um olhar, um nascimento positivo para a pessoa e consiga destrancar coisas que vão ser benéficas para ela. Né? O Dharma ele se mantém assim. Ele não teve uma estrutura piramidal, uma estrutura central, né? É muito autônomo nesse sentido. Isso é radiância, né? E o sétimo item é o céu. O céu é assim, a gente está olhando para uma situação específica, na relação com uma pessoa, na relação de trabalho, na relação em algum lugar, e a gente está vendo o lodo, está vendo a água, está vendo o talo, está vendo isso tudo, né? O que é o céu? O céu é o fato de que aquilo tudo que a gente olhou era uma coisa particular. É uma bolha que a gente estava olhando, no certo sentido. Por quê? Porque o universo é muito mais amplo e tem inúmeras possibilidades disso acontecer, né? Então, no sentido assim, a pessoa está olhando para um problema específico que ela tem com um vizinho, vamos supor. Aí ela vê o lodo daquilo, está bem claro o lodo, ela vê a água, ela vê o talo surgindo, ela vê a flor, ela vê ela sentando sobre aquilo, ela vê ela se alegrando. O céu é quando a pessoa contempla aquilo apenas um caso particular, porque existem 7 bilhões e poucos seres humanos no planeta, o vizinho é um só. Entende? Ela tira um pouco o peso que aquela situação podia ter, no sentido dela olhar e reconhecer que aquilo está num contexto muito mais amplo. Então a gente tira um pouco o peso e a solidez daquela experiência, né? Isso é o céu, a gente olhar, colocar um olhar mais amplo sobre aquela experiência. Isso é o céu. Então como é que a gente usa esse roteiro, né? Ele tem um sentido muito prático, que é assim, a gente procura... O Lama tem uma sugestão que eu acho ótima, que ele faz assim, a gente para e faz esse roteiro tentando encontrar alguma experiência da nossa vida no passado na qual a gente se viu operando esse nascimento no Lótus. Ou seja, a gente teve alguma experiência no passado que nos perturbou, que nos incomodou de algum jeito, e a gente reconheceu o lodo, reconheceu a água. Mas a gente lembra de alguma situação em que a gente não seguiu aquilo daquele jeito. E a gente conseguiu fazer alguma outra coisa. Então tinha alguém te incomodando, tinha alguém fazendo tal coisa. Aí a pessoa disse, não, peraí, não vou seguir entrando nisso aqui, não vou fazer isso. Aí a pessoa encontrou uma saída dali de dentro. Ou seja, ela teve a aspiração de fazer isso, ela encontrou, surgiu a flor e ela executou aquilo. E ela se alegrou com aquilo. Então a gente tenta encontrar algum momento da nossa vida em que esse nascimento do Lótus ele aconteceu. Seja com um vizinho, seja com um colega, seja com pai, com mãe, com irmão, alguém. Alguma situação que esse talo surgiu, né? Depois ele faz uma comparação assim, olhar para alguma situação do presente onde esse talo não está conseguindo surgir.
Então a gente olha para algumas situações onde esse talo não está querendo surgir direito, né? Ele ficou preso no lodo, não brotou, ele ficou lá embaixo preso no lodo. Então, esse lodo, as situações de hoje a gente não consegue. Então isso fica como uma sugestão de meditação para vocês, né? A gente olhar o lodo, olhar para a água, o talo para a flor, Buda sobre a flor, a radiância do céu. Agora sim, pronto. Eu acho que era bom a gente meditar um pouquinho. A gente vai fazer uns 10, 15 minutos para vocês contemplarem isso. Para não ficar assim, só entreguei para vocês e fui embora. Né? Vocês praticarem um pouquinho, depois a gente vai conversar. Aí vocês entenderam, ficaram com alguma dúvida, algum ponto. Né? Aí vocês contemplem esses itens agora, um por um, né? A gente tem uns minutinhos para fazer isso. Ficou claro esses 7 pontos? Ficou com alguma dúvida? Eu não entendi assim, tipo, você vai usá-los. Como assim com o roteiro da meditação? Você faz a chamata, né? A gente tem essa sequência. É porque dentro do roteiro, o que acontece é assim, para a gente poder aproveitar melhor o nosso silêncio, é interessante usar roteiros que vão nos ajudar a aproveitar aquele tempo. Então, por exemplo, o chamata é o que a gente vai ver daqui a pouco. Só que para a gente efetivamente poder avançar em chamata, a gente vai ter que ter uma motivação Mahayana para a chamata funcionar mesmo. Né? Então essa motivação Mahayana ela começa a surgir a partir do momento que a gente começa a olhar para a nossa vida, para as situações da nossa vida, a gente começa a fazer surgir o talo nessas situações. Então a chamata vai ficar melhor. Isso é muito interessante, porque aparentemente são coisas diferentes, né? O chamata é uma coisa, motivação é outra. Então, por exemplo, no Sutra do Diamante, que é um ensinamento lindo do Buda, Subhuti, que é o aluno do Buda, ele pergunta: como que os discípulos devem fazer para aquietar as suas mentes vagueantes e os seus desejos obsessivos? Como é que eles fazem para tranquilizar? Aí o Buda disse assim: é necessário cultivar apenas um único pensamento, qual seja, de que quando eu atingir a mais elevada e perfeita sabedoria, eu trarei a iluminação para todos os seres. Então é muito interessante, porque ele não disse assim, faça chamata, foque num ponto. Ele disse, você desenvolva a motivação. Isso é muito interessante. Eu lembro de um retiro que eu fiz, um retiro de 3 meses que eu fiz. Aí o primeiro mês era chamata, e não funcionava. Não tinha jeito de funcionar aquilo. Não tinha jeito. Aí eu fui falar com o Lama sempre, digo, olha, não está dando. Aí eu expliquei para ele, né, as minhas razões pelas quais não estava funcionando a chamata. Aí ele olhou e disse assim, e a motivação? Você está fazendo? Eu não estava fazendo. Eu estava com pressa, eu queria fazer funcionar a chamata para... Aí não adianta ter pressa, não adianta nada. Se a motivação não está ajeitada, a mente não vai se acalmar por completo. É preciso que tenha uma motivação genuína ali dentro. Por quê? Porque se a motivação Mahayana não está, o que vai estar presente é uma motivação de jogo. A motivação de jogo, ela naturalmente é uma motivação perturbada. Então, para todas as meditações daqui, todas as meditações adiante funcionarem, essa motivação tem que estar por base. Senão, tudo aquilo que a gente for fazer no silêncio é alguma coisa dentro de algum jogo. Só que quando a pessoa faz surgir o talo, ela está botando uma dinamite dentro do jogo. Ela diz, olha, não me interessa isso. Aí surge o talo. Então por isso que a gente começa pela motivação, né? Porque ela vai delinear tudo que a gente for fazer depois. Não importa se é chamata, se é metavadana, se é prajna paramita. Às vezes o prajna paramita ele é assustador para as pessoas. Porque tu começa a desconstruir tudo, aí a pessoa pensa, bom, mas se nada tem sentido, então por que eu vou... Mas não, tu tem uma motivação ali dentro, né? De não ficar preso, de levar aquilo adiante. Então, eles vão colocar isso assim, né? Até mesmo no tema da vacuidade, o que é interessante, os mestres falam é assim, você quer testar a realização da vacuidade de alguém, você olha a compaixão dele.
Porque quanto maior for a realização da vacuidade, maior a realização da compaixão. Mais compaixão tem. Vai ser bonito, né? Porque a gente fica achando que vacuidade é uma coisa filosófica, que eu vou entender como as coisas funcionam, que é uma coisa cognitiva, que as coisas são sem sentido, qualquer coisa assim, né? Eles não. Se esse negócio de vacuidade está funcionando é porque a compaixão está surgindo. Se não tiver compaixão, não está funcionando. Então é interessante, e essa compaixão, essa motivação, ela tem que estar sempre junto, em tudo, né?